Vamos lá, ansiosa aqui para ouvir também a análise do Sakamoto em diante de tantos números. A gente vai aprofundar um pouco mais daqui a pouquinho com o Felipe Nunes. Mas de tudo isso que você viu, Sakamoto, o que desperta mais a sua atenção? Qual é a grande notícia dessa última pesquisa Quest? Então, eu fui na linha do Josias na análise que eu tinha escrito sobre a economia, só que dando também destaque sobre a questão dos independentes, só que dando destaque para a questão também da economia do lado do Lula, né? Porque é o seguinte, na minha avaliação, você teve, olhando os dados, você teve uma queda do Flávio Bolsonaro, muito por conta da promiscuidade, da relação promíscua entre ele e Daniel Worcaro, revelada pelas conversas, e áudios e mensagens do Intercept Brasil. Aquele pedido de 134 milhões, a entrega de 61 milhões, a posterior desconfiança, tanto é que está sendo investigado pela Polícia Federal de que parte do dinheiro foi usado para manter Eduardo Bolsonaro enquanto ele conspirava contra o Brasil nos Estados Unidos, contra os interesses brasileiros nos Estados Unidos. Então, o que acontece é que Flávio Bolsonaro... essa situação, se não derrubou Flávio Bolsonaro, até porque ele tem uma parruda quantidade de gente que vai votar com ele, tem até 6% do eleitorado que ama mais Flávio ainda depois de reveladas as informações, de acordo com a pesquisa Quest. Olha, agora mesmo que eu quero votar nele. Lembrando que o número é parecido com a quantidade de pessoas que acreditam que a Terra é plana, segundo o Datafolha. Só que o que acontece, ou seja, essa parte aí, essa desconfiança, esse dado apontando que 62% do eleitorado sabia que Worcaro era corrupto quando Flávio pediu dinheiro, quer dizer, que o Flávio sabia que Worcaro era corrupto ao pedir dinheiro a ele, tudo isso joga para baixo, principalmente no grupo dos independentes, que são o fiel da balança, que definiu a eleição em 2022 e deve definir agora. É um grupo que pode votar tanto no lulismo, junto ou do bolsonarismo, mas que avalia bastante outros elementos para decidir o seu voto. Esse grupo ficou bastante assustado com o que viu e que pode ficar mais assustado ainda, dado que 44% dele da população não teve acesso à informação sobre o que aconteceu dessas trocas de mensagem entre o Worcaro e o Flávio Bolsonaro. Por outro lado, o Lula, e acho que até o Felipe Nunes vai poder falar um pouco mais para a gente sobre isso, ele mesmo destacou isso ao divulgar a pesquisa, o Lula teve uma melhora, ainda que bastante pequena, mas ele teve uma melhora devido à percepção de que os programas que ele soltou para ajudar na economia, principalmente da classe trabalhadora e da classe média, já começam a fazer efeito. Aumentou o número de pessoas que percebeu que entrou mais dinheiro com a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. Aumentou o número de pessoas que dizem que não tem mais dívidas e diminuiu o número de pessoas que dizem que tem muitas dívidas, o que é efeito do Desenrola 2. A pesquisa não mediu, mas também tem outros programas que entraram no meio, a questão da taxa das blusinhas que caiu, né? A questão da própria 6x1 que está em trâmite, a questão da compra de carros para motoristas de aplicativos e taxistas de forma subsidiada pelo governo. Então, todo esse pacote de bondades do governo, ou seja, a máquina do governo agindo, tal como agiu em 2022 a favor de Bolsonaro, porque quem reclama, quem é bolsonarista reclama agora, lá atrás houve isso, isso pode começar também a estar fazendo efeito. Na última pesquisa mesmo, já tinha tido uma pequena mudança, ainda bem que dentro da margem de erro, mas numericamente, de melhora para o Lula. E também um efeito que pode ter sido colhido junto ao eleitorado devido a essa questão econômica. Ou seja, a gente pode estar vendo, gente, dois movimentos tectônicos ao mesmo tempo que dá a impressão de ter um movimento só. Pode estar tendo um movimento negativo por Flávio Bolsonaro, junto à questão, pode não, está tendo um movimento negativo por conta do Dark Horse, por conta do Worcaro, e que talvez os maiores beneficiados sejam, inclusive, outros nomes à direita, mas está tendo um movimento positivo para o Lula devido à percepção da melhora na qualidade de vida devido a esses programas. Então está tendo isso. Só que o Lula, eu apostaria que tem uma parte grande com relação à questão econômica no meio, mais do que o reflexo do Flávio para o Worcaro. E, por outro lado, essa queda do Flávio. A questão é, por que é importante dizer isso e concluindo essa separação?
Porque o que o Flávio perder agora, ele pode vir a ganhar lá na frente, perto da eleição. Se você chegar no final, lá perto da eleição, ver que os outros candidatos não são que receberam, foram beneficiados, candidatos da direita, da extrema-direita, que foram beneficiados com esses votos que saíram do Flávio, se eu chegar ao público antipetista lá na frente e falar, ok, eu detesto o Flávio, mas esse grupo aqui eu vou com ele, então parte dos votos pode voltar para o Flávio. Agora, parte dos votos desses independentes pode não voltar. Pode, inclusive, nem ir para o Flávio Bolsonaro, exatamente por conta desse receio. Pode aumentar o quê? Pode aumentar, inclusive, a abstenção nas eleições. No Brasil fica um pouco acima de 20%, pode até aumentar a abstenção, porque entre antipetismo e antibolsonarismo, talvez a pessoa não sinta-se à vontade de votar em nenhum dos dois, não vai nem para a urna. Mas, enquanto isso, se o Lula conseguir aproveitar esse momento de vacas magras da campanha do adversário e continuar economicamente seguindo, pode lucrar com isso. E aí termino dizendo que a cereja do bolo para o Lula poder consolidar essa melhora na percepção econômica é a aprovação do fim da escala 6-1, que, como a Fabiola falou, está lá no Senado agora, com o Davi Alcolumbre. A gavetinha do Davi. O Davi Alcolumbre fazendo, olha, vamos ver, e o bolsonarismo contra.